E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Paraná, conta pra nós aí essa história e essa ponta solta que ninguém citou ainda, por obséquio. Cara, eu descobri isso por acaso. Por acaso. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu fui da rodoviária até o Araponga, que é um bairro ali, fica 6, 7 quilômetros. Eu cheguei a ver o carro da Sandra. Eles reformaram o carro, não sei se estão com eles ainda ou se venderam, mas eu encontrei esse carro em frente do mercado. E depois eu voltei para a Polícia Civil. Cara, eu lá no pátio da Polícia Civil, um Sandero vermelho. Eu achei o Sandero vermelho. Eu não entrei na delegacia para perguntar mais sobre esse carro. Havia vários. A impressão que eram carros apreendidos mesmo. E esse Sandero vermelho estava junto com esses carros apreendidos, com algumas variações, alguma coisa assim. E o que eu pensei? Eu acredito que naquele dia, na minha conclusão, teve alguma ocorrência também com o Sandero vermelho. Quando o Givaldo vai para a delegacia, ele se depara com este carro vermelho lá no pátio e ele colocou na cabeça que o Sandero era vermelho. Então, havia realmente dois Sandeiros. Eu acredito que houve duas ocorrências com o Sandero branco e um vermelho. Porque naquele dia ele estava muito maluco, cara. Só para vocês terem uma ideia, quando ele estava no carro, ele fala que uma fumaça saiu, por causa do amor deles, uma fumaça cobriu o carro, e quando eles abriu o vidro, aquela fumaça se esvaziou, se esvaiu do carro, né? O carro era vermelho, né? E então, umas maluquices assim também, que, quer dizer, ali não tinha só um doido, tinha dois malucos, né? Que se encontraram, chave cadeado, né? Se encontraram e deu aquilo que deu. Então, eu descobri esse carro vermelho, cara. Só que vocês me desculpem, eu deveria ter entrado na delegacia e ter perguntado para o delegado a respeito do carro vermelho, mas eu também estava muito corrido e não tive coragem, mas realmente ali tinha um Sandero vermelho no pátio da Polícia Civil. Reverendo? O áudio. Ok. Já foi dito aí pelo Paraná, né? Ele que esteve presente em loco, acompanhou ali, foi pelas ruas, fez praticamente a mesma trajetória, ele foi seguindo muito bem ali a cobertura que ele fez, a matéria que ele produziu, né? Indo nos locais. Porém, o que chama a atenção é o seguinte, e foi boa essa sacada dele da questão de ter um carro vermelho e talvez isso ter confundido o próprio Givaldo. Mas vamos lá, o que é que acontece? Nas imagens, o que aparece sempre é um carro branco. As imagens que eu digo, aquela foto dela supostamente evangelizando o Givaldo, né, em que ele está de joelhos, enfim. Sempre o que percebemos ao fundo é um carro branco. Tem uma imagem também de um carro branco no pátio da delegacia com o para-brisa quebrado. E foi justamente a altura de onde o Eduardo bateu com a mão, né? Bateu ali, acho que com o celular, com a mão, enfim, quebrado justamente ali, né? E, enfim, então tudo leva a crer que realmente o carro usado foi um carro branco, não um carro vermelho. Talvez devido a toda a confusão, inclusive mental, devido à efervescência de toda a situação, o Givaldo tenha confundido ou tenha tentado ali, quem sabe, tirar, né, dizer, não foi bem assim, porque é o seguinte, não é só isso que não bate a cor do carro. Tem também a questão que eu acho mais importante, que é o momento em que eles se encontraram de fato. O Paraná esteve lá no lugar e ele, inclusive, entrevistou pessoas e essas pessoas viram quando eles se encontraram na rodoviária. Inclusive, o Givaldo perguntou a Sandra, segundo testemunha, o porquê ela tinha demorado, porque ela havia se atrasado. Pois bem, olha só, Givaldo conta que o primeiro contato dele com a Sandra, ele estava andando
alguém o chamou, ele olhou para trás e ele não acreditou que tivesse sido com ele, que seria com ele, tanto que ele ficou olhando para trás. E ele não viu ninguém e disse: ela é você, quer namorar comigo? Aí ele disse assim: não, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela: não, mas não é isso. Ele: não. Aí tipo assim, achando que era uma PG, né? Uma GP, na verdade, não é PG, é GP, né? Aí ele diz assim: olha, mas eu estou vestido assim, mas eu sou morador de rua. E eu não tenho dinheiro nem para pagar um quarto de hotel. Ela: não, vamos no meu carro. Olha só, acontece que as imagens não demonstram isso. As imagens favorecem a versão da Sandra, de que eles se conheceram naquela abordagem, entre aspas, missionária, e não ela o chamando para namorar. Ora, digamos, Hafner, mas acontece que primeiro acontece, perdão, saiu um negócio aqui para mim. Acontece que é o seguinte, vamos supor que você diga assim: Hafner, mas o primeiro momento foi aquele, e depois ela veio e o chamou, mas ele a teria reconhecido. O primeiro momento tendo sido daquela abordagem em que ela vai, ele se ajoelha, ela ora, depois parece que presentei ele com a Bíblia, ele pede a Bíblia. Se foi ali, depois ele a reconheceria quando ela o chamasse. Mas ele dá a entender de que ele a conheceu naquele momento, ela chamando ele. Ou seja, as versões não se encaixam. Tem algo que eu digo. Sim. Só uma observação. Na entrevista de 40 minutos, dele, ele fala: dei 5 passos, fiz uma volta de 360 graus, os ônibus todos enfileirados. Ele é muito detalhista. Ele fala com detalhes tudo. Quando ele cita do encontro, foram 3 segundos da entrevista de 40 minutos. Ele fala assim: então, eu encontrei 2 moças, elas oraram por mim, me deram uma esmola e eu saí. 3 segundos, ele cita do caso. Se tem alguma coisa errada aí. 3 segundos numa entrevista de 40 minutos. Ele foge de detalhes do encontro. E quando a Sandra fala, no áudio da Sandra, puxa vida, só ali na escola, o áudio da Sandra é extenso. Tem a Bíblia, ele ajoelha, ele ora, tem as fotos comprovando, tem a sogra que repreende, tem um monte de coisa. E também lá na rodoviária, a Sandra também relata um monte de coisa. Sentaram, fez carinho nos pés. Ele fala assim para ela: ninguém tá nos vendo, tá? E outra, esse horário de 7 horas é um horário de pico, porque lá não é uma rodoviária só de ônibus interestaduais, é de circulares da cidade. 7 horas aquilo tá lotado. Agora ela seria muito burra de ter um encontro com ele numa rodoviária cheia que facilmente o pessoal ia reconhecê-la. Ela fez tudo errado. E aí ele começou a fazer carinho nos pés dela e falou assim: tá vendo essa multidão? Não existe multidão, só tá nós 2 aqui. Você fala isso para uma pessoa, o que dá a entender? Que essa pessoa tá vendo alguma insanidade mental na outra. Falou assim: só tá nós 2 aqui, tá? E falou assim: deixa eu cuidar de você. Olha só, ele tava vendo alguma coisa errada, você entendeu? E lá na escola ele falou assim: eu quero marcar, você tem como a gente se encontrar lá na rodoviária? Quer dizer, ela falou: eu vou sim, então eu tô te esperando lá. Você entendeu? E questão do beijo também, para você dar um beijo. Gente, nem o Brad Pitt em 2 minutos consegue dar um beijo numa mulher no meio da rua que não conhece. Agora, um mendigo em 2 minutos convencer uma mulher bonita, com a Bíblia na mão, evangelizando, a dar um beijo na frente da sogra, pelo amor de Deus. Então, tá muito mal contada essa história. Não, realmente, Paraná, muito bem colocado. E a questão aqui é o seguinte: o que eu acredito, nós não estamos aqui, gente, advogando para nenhum dos lados. A gente está aqui buscando, como vocês, a verdade. A gente está querendo entender esse caso, essa situação, que está muito complicado. Tem coisas que não se encaixam, né? Então, vamos lá. Algumas pessoas defendendo aqui a Sandra, né, fez consciente de que ela quis. Vamos lá. Digamos que ela estivesse
Vamos considerar a Sandra lúcida, raciocinando. O que o Paraná falou tem coerência. Como é que uma pessoa lúcida, bem tratada, uma pessoa aqui, ela iria se expor tanto? Ah, mas Rafine, é parafilia. Tudo bem, parafilia. Vamos lá. A questão da parafilia, ela iria, se a questão é essa,